Nesse vídeo, eu trago mais uma vez para vocês sobre o tema 1102, sobre a revisão previdenciária da vida toda. E nesse vídeo eu quero mostrar para vocês da importância dos votos do ministro Zanin e do ministro André Mendonça. O quanto será importante para o julgamento desses embargos de declaração. E eu trago para vocês aqui uma reflexão sobre o julgamento que aconteceu no plenário virtual na ocasião do recurso extraordinário, que deu origem a um acórdão. Nós vimos que naquela ocasião teve primeiro o julgamento virtual, que teve como relator o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio depositou seu voto em favor dos aposentados, para que fosse determinado que se aplicaria a lei mais vantajosa. Em seguida, foi depositado o voto do ministro Edson Fachin, depois a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Ricardo Lewandowski. Esses 5 ministros votaram com o relator, aliás, os 4 ministros votaram com o relator. E tivemos, naquela ocasião, o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, que pediu vista daquele processo virtual, daquele julgamento virtual. E o ministro Alexandre de Moraes também seguiu o relator, após verificar e sentir a vontade para dar o voto, ele deu seu voto seguindo o relator em favor dos aposentados. E aí nós tivemos 6 votos a favor dos aposentados. Por outro lado, nós tivemos a divergência do ministro Nunes Marques, que se tornou vogal, ele divergiu, e foi acompanhado a sua divergência pelos demais ministros, que foi o ministro Dias Toffoli, o ministro Roberto Barroso, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux. Os 5 ministros votaram pela divergência, divergindo do voto do relator contra os aposentados. O que acontece? Por que eu trago esse vídeo para vocês desta forma, explicando dessa forma? A atualidade agora, para o julgamento desses embargos de declaração, aqueles 6 ministros que votaram a favor dos aposentados, hoje só tem 4 na ativa. Porque os 2 ministros, o ministro Marco Aurélio e o ministro Ricardo Lewandowski, se aposentaram. E no lugar do ministro Marco Aurélio, entrou o ministro André Mendonça, e no lugar do ministro Lewandowski, entrou o ministro Cristiano Zanin. Por isso eu trago para vocês a importância do voto desses 2 ministros. Porque não sabemos ainda como eles votam. Porque se formos analisar os votos da divergência, aqueles que divergiram no plenário virtual, eles mantiveram seu voto no plenário físico. Mesmo depois de tanto debate, eles entenderam que não deveria aplicar a lei mais vantajosa. Que deveria aplicar a lei que o INSS vinha aplicando. E esses ministros, provavelmente, salvo algum entendimento contrário, mas provavelmente, esses 5 ministros que votaram contra 2 vezes lá no plenário físico e no virtual, esses ministros manterão seus votos contra os aposentados. E dos que votaram a favor, só tem 4. Veja o problema. Por isso a importância do voto do ministro Cristiano Zanin e a importância do voto do ministro André Mendonça. Se esses 2 ministros votarem a favor dos aposentados, aí teremos os 6 votos a favor e os 5 votos contra os aposentados. Porque provavelmente eles votarão contra. Aqueles que votaram contra vão permanecer com esse mesmo entendimento. Muito embora aqui se trate dos embargos de declaração, mas de qualquer forma pode ter alguma restrição sobre a modulação de efeito em relação à prescrição de algumas parcelas ou a decadência, alguma coisa assim. Sobre o teor do acordo, não vai mudar nada. Sobre o direito de aplicar a lei mais vantajosa, isso não vai mudar nada. Porque o que se está discutindo hoje é justamente a modulação de efeito, mas sobre a aplicação, sobre a prescrição, sobre a decadência, sobre o fator. Só isso que pode acontecer uma modulação. Por isso a importância do voto dos 2 ministros. Porque se eles não votassem,
Vamos supor, se compusesse o quadro de ministro para a sessão virtual só de 9 ministros, provavelmente já teria uma derrota aí. Porque os 5 ministros provavelmente vão manter os seus votos, a intenção de voto, pela autarquia. Mas esses 2 que assumiram o lugar dos 2 que votaram a favor dos aposentados, pode ser que eles possam dar seus votos em favor dos aposentados. O ministro Zanin está iniciando a carreira como ministro do STF agora. Ele já pode entrar para a história como um ministro que vota pelas causas sociais, vota pelo direito, vota de forma técnica, pela justiça, ou ele pode entrar na história como um ministro do STF, um ministro que não está nem aí pela parte social, mas sim pela política e pelas autarquias. O ministro André Mendonça, a mesma coisa. São 2 ministros jovens que podem mostrar um trabalho diferenciado agora, diferente do ministro Gilmar Mendes, do Barroso, do ministro Dias Toffoli, do ministro Fux, que estão votando contra os aposentados. Esses 2, eles estão iniciando agora. Eles podem entrar para a história como um ministro verdadeiro, um ministro que vota pelas causas sociais, um ministro que tenha complacência pelas pessoas mais carentes, um ministro que aplica o direito e não a política, um ministro zeloso pela lei. Isso pode acontecer. Vamos aguardar. Por isso, precisamos muito do voto dos 2 e que esses votos sejam conscientes e que esses votos sejam a favor dos aposentados, que sempre espera e cada vez mais fica ansioso. Tem muitos aposentados que provavelmente nem irão receber em razão de problemas de falecimento, essas coisas que têm acontecido, e já vimos aquele primeiro voto lá sobre restrição de processo já extinto. Mas assim por diante. Vamos analisar. Vamos ter fé em Deus, vamos orar para que esses ministros possam seguir, abrir seu coração pela coisa certa, pela parte social, pelas pessoas que precisam realmente da justiça. Quem precisa da lei hoje não é a autarquia que precisa da lei, não é o governo, não é a AGU. Quem precisa da lei realmente, da guarida da lei, são as pessoas menos favorecidas. E essas pessoas precisam ter seus direitos socorridos pela Suprema Corte. Porque se a Suprema Corte não votar a favor, o que mais pode pensar da justiça nesse país? É o que eu tenho para falar para vocês sobre a importância do voto dos 2 ministros. Se gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entender que meu canal tem relevância, assina o meu canal. Inscreva-se no meu canal. Eu sou o Dr. João Nilson Damasceno. Eu sou mestre em Direitos Fundamentais. Sou especialista em Direito Civil e Processo Civil. E sou advogado aqui no estado de São Paulo há mais de 24 anos. É o que eu tenho para falar para vocês hoje. E fiquem com Deus.